E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a artista brasileira Anita Malfatti. O seu nome completo era Anita Catarina Malfatti. Ela nasceu em 1889 na cidade de São Paulo. Ela foi uma pintora, uma desenhista, uma gravurista, ilustradora e professora. Ela também era portadora de deficiência motora e é considerada uma das pioneiras da arte moderna do Brasil. Seu pai era engenheiro imigrante italiano e a sua mãe ela era pintora norte-americana que tinha origem alemã. E é interessante essa origem porque depois a gente vai falar um pouco do período que a Anita passa na Alemanha. E como eu havia falado com vocês da questão da deficiência, ela tinha uma deficiência congênita no braço direito. E por esse motivo, aos 3 anos de idade, sua família empreendeu uma viagem com ela para a Itália para poder conseguir algum tipo de ajuda médica, para poder ajudar que ela conseguisse desenvolver de alguma forma esse braço dela. Ela fez uma cirurgia na cidade de Lucca, na esperança de poder corrigir a atrofia, só que não houve aí nenhuma recuperação total dos movimentos e ela acaba tendo que voltar para o Brasil e teve apoio aí da alemã Miss Browne, que era governanta da família e ficou responsável por ajudar a Anita no desenvolvimento da escrita e no aprendizado do desenho em relação a essa mão dela. Então, essa governanta deu essa assistência aí para a Anita nessa fase inicial da sua vida. Ela iniciou seus estudos formais em 1897 em um internato em São José das Freiras Católicas, lá que ela foi assim, formalmente alfabetizada. Logo depois ela passou a estudar em escolas protestantes, na escola americana, em 1903, mais ou menos, e pouco depois no Mackenzie College, onde em 1906 ela recebeu o diploma aí de normalista. É interessante a gente falar um pouco da infância da Anita, porque eventos que vão decorrer na sua vida adulta fazem muito mais sentido quando a gente traz à luz desses eventos na sua infância, o fato dela ser muito calada, muito excluída, passar o final da sua vida reclusa, assim, já dando um spoiler. Será que isso tem a ver com o desenvolvimento da sua personalidade? Bom, lendo e estudando para fazer esse vídeo, eu percebi algumas coisas relacionadas à sua infância que eu acho que são importantes para esse desenvolvimento da sua personalidade. Como, por exemplo, quando ela tinha 13 anos, segundo aí, os autores, ela sentiu uma sensação de vazio muito grande. E que hoje, com a medicina mais avançada, a gente pode entender esse quadro dela como sintomas de ansiedade e depressão. Então, ela caminhou até uma estação de trem na Barra Funda e se deitou nos trilhos e esperou que o trem passasse sobre ela. Ela fala que essa quase morte dela causou um impacto suficiente para poder com que de alguma forma ela descobrisse o que ela queria fazer da vida dela. Estar ali diante da morte fez com que ela repensasse sobre a sua vida. E aí foi nesse momento que, segundo ela, aos 13 anos, que ela descobriu que ela queria pintar e isso trouxe uma felicidade, um novo rumo, uma perspectiva na sua vida. E nas palavras dela, ela diz o seguinte: foi uma coisa horrível, indescritível, o barulho ensurdecedor, a deslocação de ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. Eu via cores, cores e cores riscando o espaço, cores que eu desejaria fixar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. Em 1902, o pai da Anita vem a falecer e com essa morte prematura, a mãe dela se vê obrigada a trabalhar para poder manter a qualidade de vida de suas filhas. Então ela começa a trabalhar como professora de línguas e pintura. E é a partir da sua mãe que ela começa então a entender um pouco da técnica da pintura. Como eu tinha falado logo no início, a mãe dela já tinha esse lado profissional da arte. Com certeza, como a própria Anita já falou aí, foi ela que ajudou a trabalhar não só essa parte técnica, mas o seu gosto também pela pintura, pela arte. E ela também fala que ela foi influenciada pelo seu tio e padrinho, o engenheiro George Crook, que é uma pessoa muito importante na sua vida, como a gente vai falar daqui pra frente. Em relação à sua personalidade, de acordo com a autora Elizabeth Ferrante, desde pequena, a Anita já tinha manifestações de curiosidade, independência, determinação, que não eram muito comum dentro dos padrões sociais impostos às garotas daquele período. A Anita também, na visão dessa autora, ela pode ser definida como uma mulher que buscou sempre o aconchego familiar, sempre foi muito apegada à família, e ela demonstrou ao longo da sua vida uma persistência para poder escolher o seu caminho artístico, assim como também se ressentia com a incompreensão. E a gente vai ver esse ressentimento muito forte, principalmente a parte das críticas que ela vai ler nos jornais, não somente
de Monteiro Lobato, mas também de outros críticos, né? Porque a proporção da obra dela foi no âmbito nacional, né? Não apenas local ali em São Paulo. A Anitta também, ela era conhecida por ser muito religiosa, né? Como eu falei, a formação dela foi na Igreja Católica, depois mais um contato com a ala mais protestante. E ela também nutria grandes sonhos de estudos, né? Tinha uma grande perspectiva, principalmente para fora do Brasil, né? À toa que boa parte dela, como a gente vai discutir mais adiante, foi fora do Brasil. Ela nutriu o sonho de estudar em Paris e ela embarcou, né, antes de ir para Paris, para Berlim em 1910 com financiamento do seu padrinho, que, como eu disse, é uma pessoa muito importante para a sua carreira. Então a Anitta vai finalmente para Berlim junto com a sua irmã e sua amiga em 1910 e é um momento na arte alemã muito marcante, porque era um período de efervescência na arte moderna. Então ela chega nesse ambiente carregado com novas visões, né, com uma nova perspectiva, diferente das perspectivas artísticas que a gente tinha nos outros ambientes europeus, como Itália, França. Era algo bem característico da arte alemã. E, obviamente, ela absorveu aquilo para sua arte. A gente tem que lembrar também que Berlim era um grande centro musical da Europa, né? E acompanhada das suas amigas, ela ia muito às aulas no centro musical e foi lá que ela conheceu Fritz Berg, né? Já digo logo de cara que eu não sei pronunciar os nomes, principalmente remetendo aí pronúncias em alemão. Então o nome vai aparecer aqui embaixo para quem quiser saber, pesquisar ou quiser procurar como que pronuncia. Esse cara, ele era um retratista e ele dominava a técnica expressionista, que vai ser muito interessante para a gente entender os quadros da Anitta. Ela foi orientada por ele por 6 meses e em seguida ela ingressou na Academia de Belas Artes em Berlim. Depois disso, de um ano mais ou menos de estudos, ela percebe que a arte acadêmica não a interessa e aí que ela decide abandonar os seus estudos, né? Seus estudos na arte acadêmica, porque ela continua estudando, inclusive ela vai se tornar professora de arte até o final da sua vida. Esse professor dela, o Fritz Berg, ele havia estudado na Academia de Munique e também tinha feito aulas em Paris. Então ela era uma pessoa que já tinha aí dentro do seu arcabouço teórico perspectivas europeias diferentes, né? E a sua habilidade artística foi reconhecida por grandes nomes, como o Uflin. E é interessante falar isso porque tem vídeo do Uflin aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês. E é como eu sempre falo para vocês, assistam todos os vídeos do canal, porque é uma espécie de teia em que um conecta o outro. Eu estou sempre citando o nome de um artista, então para vocês não perderem as referências, assistam todos os vídeos. E com esse professor foi importante por quê? Porque graças a ele a Anitta começou a entender também em relação ao segredo e a composição da cor. E a cor é muito importante no trabalho dela. Mais para frente eu vou mostrar alguns quadros aqui para vocês e vocês vão perceber o quanto a composição cromática faz diferença nas obras da Anitta. No segundo momento, então, que ela estava lá, né, em Berlim, ela iniciou aulas com Lovis Corinth. O nome está aqui embaixo para vocês. E esse Lovis Corinth, ele se estabeleceu em Berlim e lá ele abriu uma academia particular que teve grande sucesso. Dizem que esse professor dela era ligado ao grupo de secessão e ele estava relacionado aos ditos, né, pintores impressionistas alemão. E esse pintor, ele tinha a característica de exuberante, desmedido, dono de uma produção numerosa e variada, e ele era admirador dos pintores holandeses. Ele nunca pôde ser enquadrado em qualquer escola, e que isso era muito interessante para ela, porque além de ele estar em Berlim, ele tinha perspectivas artísticas da Holanda. Isso já é uma outra visão, é algo muito novo. E a questão dele não se enquadrar em uma escola, num padrão artístico, é bom para ela. Por quê? Porque ela estava fugindo da perspectiva da arte acadêmica. Então, com esse contato, ela poderia ter novas visões artísticas. O terceiro mestre que a Anitta teve ao longo da sua vida, que foi muito importante também no seu trabalho, foi o Ernest Bischoff, que posteriormente ele ficou conhecido como Ernest Bischoff Kamm. Ele havia estudado na academia, que está aparecendo o nome aqui embaixo para vocês, e graças a esses estudos, esses trabalhos, a Anitta depois vai falar dele, né, com muito carinho, da influência que ele teve no trabalho dela. Ele também estava ligado aos grupos impressionistas alemães. E de todos os professores que passaram pela sua vida, a Anitta fala que esse foi o grande professor da pintura. E nas palavras dela, ela diz o seguinte: meus 2 professores artistas, Fritz Berg e Lovis Corinth, foram professores de arte, mas não de pintura ou de técnica, que Corinth desprezava, porque, dizia ele, a preocupação da técnica destrói a inspiração. Meu grande professor da técnica, da pintura, não de arte, foi Bischoff Kamm. Durante suas férias de verão, a Anitta aproveitou esse momento, que ela não estava tendo os estudos formais, para visitar as grandes exposições de arte que estavam ocorrendo em Berlim. E uma dessas exposições, que está aparecendo o nome aqui embaixo para vocês,
aconteceu na colônia alemã e lá ela teve aí a oportunidade de conhecer grandes trabalhos de pintores modernos e famosos, como Vincent van Gogh, chegando até a comentar de forma positiva o trabalho de Van Gogh. E se você quiser saber mais sobre ele, tem 3 vídeos dele aqui no canal. Esse momento é muito marcante para a Anitta, porque é quando ela vai frequentar assiduamente os museus, tentar entender as grandes obras, e ela comenta o seguinte: foi uma época de autoindagação e perplexidade frente à pintura. É um momento em que ela está olhando para os quadros e indagando, né, o que aquele artista quis dizer, o que eu posso absorver desse quadro, né, o que isso me traz para minha arte, o que eu não quero fazer na minha arte, né? Então foi um momento de muitas reflexões na vida dela. A Anitta, pessoal, ela frequentou durante 1 ano a Academia Imperial de Belas Artes em Berlim e ela começou a desenhar também. E ela diz, abre aspas, desenhei 6 meses, dia e noite. E nas cartas dela, que são muitas cartas que ela trocou aí com várias pessoas do grupo modernista, a gente vê que ela é uma pessoa extremamente dedicada e que a arte para ela não era somente um trabalho, mas sim um trabalho, com certeza, mas algo também que lhe acarretava grande prazer e emoção. Quando cheguei à Europa, vi pela primeira vez a pintura. Quando visitei os museus, fiquei tonta. Comecei a querer descobrir que os grandes santos das escolas italianas eram diferentes dos santinhos dos colégios. Tanto me encantavam uns quanto os outros. Fiquei feliz porque a emoção não era de deslumbramento, mas de perturbação e de infinito cansaço diante do desconhecido. Assim, passei semanas voltando diariamente ao Museu de Dresden. Em Berlim, continuei a busca e comecei a desenhar. Desenhei 6 meses, dia e noite. Um belo dia, fui com uma colega ver uma grande exposição de pintura moderna. Eram quadros grandes. Havia emprego de quilos de tinta e de todas as cores. Um jogo formidável, uma confusão, um arrebatamento. Cada acidente de forma pintado com todas as cores. Em 1914, então, pessoal, aos 24 anos, a Anitta já tinha um desejo de se aprimorar em Paris. Sem condições financeiras de embarcar nessa viagem, né, todo o empreendimento que isso iria, né, decorrer da sua família, né, como eu disse, seu pai já tinha falecido, sua mãe teve que trabalhar. Ela tentou pleitear uma bolsa junto ao Pensionato Artístico do Estado de São Paulo. Por essa razão, ela montou no dia 23 de maio de 1914 uma exposição com obras da sua autoria. E aí, nesse momento que ela já demonstra a influência do estilo impressionista. Então, quando a gente fala da Semana de 22, é importante falar que a Anitta, ela já tinha feito uma exposição anteriormente àquele momento. E é importante falar também que ela não foi a primeira mulher a expor no Brasil com esse viés de arte mais expressionista, né, com a arte mais moderna. Emma Voss, que tinha aí origem alemã, já estava fazendo esse trabalho, se não me falha a memória, desde 1910 aqui no Brasil, só que não teve grande repercussão. Em relação a essa grande repercussão, à Semana de Arte Moderna, ao contexto político, social e econômico, você consegue ter acesso a todo esse conteúdo, vou deixar aqui na descrição embaixo, numa entrevista que eu dei para um podcast, né, que é o Briga História, que eu já indiquei para ele aqui para vocês, já indiquei lá no meu Instagram. Então, ouçam esse episódio, ele está disponível no Spotify e em outras plataformas também, que lá vocês vão ter todo um contexto geral para além da personalidade da Anitta Malfatti. Então, nessa exposição de 1914, como eu estava falando para vocês, o senador José de Freitas Vale foi visitar a exposição, né, e dependia dele a concessão da bolsa. Mas o influente político ele não gostou das obras da Anitta, chegando até a criticá-las publicamente. Ou seja, a crítica que destruiu ela emocionalmente, que é a crítica mais famosa do Monteiro Lobato, não foi a primeira crítica da sua vida. O crítico de arte também, Nestor Rangel Pestana, ele reconheceu o talento da Anitta, mas por conta da guerra, a bolsa de estudo acabou sendo suspensa. A gente tem que pensar que, 1917... 1914, né? São momentos de conflitos internacionais. Em 1914 a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que só vai cessar em 1918. Então, são várias questões aí que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Não conseguindo a bolsa, então, ela recorreu ao seu tio, que, como eu disse, era uma pessoa que ajudava ela financeiramente nessa questão da arte, e ela consegue embarcar, então, para Nova York. No início, então, de 1915, ela se matricula na escola, que está aparecendo o nome aqui para vocês, passando a estudar gravura e pintura. E posteriormente, então, ela vem a se matricular na Escola Independente de Arte, onde ela conheceu aí o pintor e filósofo Homer Boss. E ele já era conhecido por respeitar a questão da liberdade de expressão do aluno, a expressão, o ritmo individual. E ele acabou orientando a Anitta a engajar mais ainda no expressionismo. Os Estados Unidos, nesse momento, atravessavam uma fase de otimismo e de progresso, época de industrialização crescente, de expansão da cidade e também da imigração, mas também época de fermentação social, intelectual, cultural e artística. Nova York era o centro da renovação,
Nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, a pintura norte-americana se transformou radicalmente, indo por saltos em uma evolução do academicismo, da passagem do século, para uma arte moderna influenciada pelo fauvismo, cubismo, produzindo até obras abstratizantes, e logo participaria da manifestação Dada. As leis rígidas da National Academy de Design, que orquestraram a produção artística estereotipada, aglomerado de muitas tendências, pintura amarrada a um realismo de fórmulas, não dominavam mais o mundo artístico norte-americano. Em meados de 1916, então, Anitta retorna dessa viagem dos Estados Unidos para o Brasil e ela traz consigo, então, um estilo de arte considerado por muitos chocante e que não cumpre a expectativa de seus familiares, e assim ela perde o apoio financeiro do seu padrinho. Assim é a gravura, a aquarela, a caricatura, o desenho. Tudo num traço largo e rápido, como se a artista tivesse receio de que o detalhe prejudicasse a emoção. Essa é a arte que se faz atualmente nos mais adiantados meios da cultura. Em 13 de dezembro, a Anitta então empreende outra exposição individual com seu trabalho, na esperança de que seja mais bem aceito pelo público, né? Porque é interessante que o Brasil está num momento de transição tão forte e que, às vezes, uma obra não é tão bem entendida num momento, mas anos depois ela já é mais bem compreendida. Então, como eu falei para vocês, em 1910 a gente já tinha exposição, né? Em 1914 ela traz obras, em 1917 ela traz obras. E cada momento, 1922, depois ela vai ter acho que outro em 1930, se você pegar cada momento dela e estudar, você vai ver que cada momento teve reações diferentes, não só do jornal, mas em relação à receptividade do público mesmo, como que isso foi absorvido pelo ambiente. Então ela empreende essa exposição em 1917 com a esperança de que o público finalmente conhecesse melhor o seu trabalho. Então ela traz mais obras, novas produções. É só que essa exposição traz a grande e maior polêmica da sua vida. Ao mesmo tempo em que ela vai ganhar muitos admiradores, ela também vai ganhar aí muitos inimigos no campo artístico. E a Anitta acaba sendo considerada aí a inimiga das pessoas conservadoras da elite cultural de São Paulo. A mais dura crítica, bem conhecida, veio do escritor e crítico Monteiro Lobato, em 20 de dezembro de 2017. Em 20 de dezembro de 1917. Ele dedicou um artigo ao assunto O Jornal, no estado de São Paulo, intitulado A propósito da exposição Malfatti. Lobato ele considerou as obras de Anitta distorcidas e de mau gosto. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser ler a carta inteira. Acho interessante, acho que vale a pena ler para poder fazer uma imersão mais no que ele quis dizer, mas eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Embora eles se deem como novos percussores de uma arte, aí nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. De há muito já que a estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única diferença reside que nos manicômios essa arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pela mais estranha psicose, e fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo mistificação pura. A crítica de arte é algo tão importante ao longo da arte, não hoje em dia, mas com a mesma força, eu diria. Mas no passado, principalmente no século XIX, uma boa crítica era determinante na vida de um artista. Para vocês terem uma ideia, muitos artistas, principalmente no impressionismo, pós-impressionismo na França, eles pagavam os críticos para eles escreverem no jornal sobre a sua obra. Não significava que o crítico ia falar de forma favorável, mas só dele comentar aquilo já era algo bom, porque o crítico ele era uma forma de intermediário entre o artista e o público. Então, muitas vezes você dava mais valor ao que o crítico falava porque você entendia que ele era uma pessoa que tinha conhecimento daquela arte. Então ele ia filtrar aquele assunto para você, que muitas vezes não tinha acesso àquela arte, mas consumia os jornais, as revistas especializadas. Então a crítica no Brasil ainda era bem vista. E a figura do Monteiro Lobato era uma figura respeitadíssima em vários âmbitos. Então a crítica dele caiu como uma bomba no trabalho dela, chegando ao ponto em que os quadros que ela tinha vendido foram todos devolvidos e ela chegou a receber ameaças à sua própria integridade física. A partir desse momento, então, a Anitta fica reclusa, entra em profunda tristeza. Ela, como eu falei, já tinha esses quadros psicológicos mais intensos, até à beira do suicídio. Ela suprime, então, sua inquietação artística e dizem que ela só vai retornar mesmo em 1919. Lembrando, pessoal, que isso é em 1917 esse quadro. A Semana de 22 é 1922. Então, assim, tem um tempo até lá. E muitos autores falam que a Semana de 22 não tem nada de novo
porque o grande trabalho da Anitta foi feito mesmo em 17, porque ela sofreu tanto com essa crítica, com as consequências que se decorreram a partir dela, que quando ela vai expor alguma coisa a partir de 22 e em 22, a gente vê que os quadros dela não carregam mais as revoluções artísticas que ela tinha apresentado em 1917. Ou seja, existia uma expectativa de que ela apresentasse novas obras que chocassem a sociedade em 22 e a partir desse momento. Só que ela se torna uma artista mais reclusa nas suas obras. Não quer dizer que as obras eram ruins, aqui não é um juízo de valor, mas tem a ver com como que isso impactou na sua produção. E é nesse momento, a partir de 22, a partir dessa crítica, que os olhos dos críticos, da arte, né, do pessoal desse campo cultural, vai se interessar mais pela figura da Tarsila do Amaral, porque aí ela vai trazer uma nova visão, com certeza inspirada aí na Anitta Malfatti. Inclusive nesse momento que vão começar a questão da rivalidade feminina imposta por questões externas na crítica, o que acaba posteriormente, a gente descobre com os estudos, sendo uma grande falácia, porque a Anitta e a Tarsila eram grandes amigas íntimas, e a gente sabe disso por meio das cartas que elas trocavam entre si. Se você tem interesse em saber mais sobre a Tarsila do Amaral, vou deixar o vídeo aqui dela para vocês, dividido em parte 1 e parte 2. Pessoal, as críticas da Anitta não geraram só coisas ruins para ela. Claro que no momento que ela viveu isso, acho que ela não deve ter pensado muito nesse lado positivo, good vibes. Mas aconteceu coisas boas com ela. E foi o seguinte, igual a gente pode pensar hoje, né? Quando você cancela uma pessoa, né, no Twitter, nas redes sociais, falando bem ou falando mal, você tá falando daquela pessoa. E graças a esse burburinho que aconteceu, ela ficou sendo conhecida. E aí muitos artistas que já estavam pensando, idealizando essa modernização na arte brasileira, se sentiram assim, sentiram pena mesmo dela, se sentiram reconhecidos com o trabalho dela. E aí vários artistas que hoje a gente reconhece como os grandes produtores aí, personalidades que representam a cultura brasileira, se juntaram para poder escrever e defender a Anitta publicamente. Algumas dessas personalidades foram jovens literatos, artistas visuais, músicos, escritores, poetas. Alguns nomes como Oswald de Andrade, que se tornou amigo dela, né, chegou a escrever sobre ela, Menor de Picchia, Emiliano, de Cavalcante, todos eles se manifestaram publicamente em defesa aí da Anitta Malfatti. E este momento ele é muito emblemático porque ele possibilitou o reconhecimento e a aproximação dessas pessoas que viriam a se chamar como grupo modernista. O artigo de Oswald de Andrade, pessoal, intitulado Anitta Malfatti, ele saiu no jornal Comércio. Ele saiu no jornal do Comércio em 11 de janeiro. O artigo de Oswald de Andrade, pessoal, intitulado Anitta Malfatti, ele saiu no jornal do Comércio em 11 de janeiro de 1918, assinados pelas iniciais OA. Ele tentava nesse artigo, né, explicar aos leitores e talvez até a si mesmo como que funcionava aquela arte nova. E ele coloca algumas colocações intuitivas sobre o acontecimento e a gente percebe que a polêmica ela não poderia ter sido evitada. E o porquê, nas palavras dele, ele diz o seguinte: encerra-se hoje a exposição da pintora paulista senhora Anitta Malfatti, que durante um mês levou o salão da rua Libero Badaró uma constante romaria de curiosos. Exigiria longos artigos discutir-se a sua complicada personalidade artística e o seu precioso valor de temperamento. Uma pequena nota cabe apenas o aplauso a quem se arroja a expor no nosso pequeno mundo de arte e pintura tão pessoal e tão moderna, possuidora de uma alta consciência do que faz, levada por um notável instinto para a apaixonada eleição de seus assuntos e da sua maneira. A vibrante artista não temeu levantar com seus 50 trabalhos as mais irritadas opiniões e as mais contrariantes hostilidades. Era natural que elas surgissem no acanhamento da nossa vida artística. A impressão inicial que produzem os seus quadros é de uma originalidade e diferente visão. As suas telas chocam o preconceito fotográfico que geralmente se leva no espírito para as novas exposições de pintura. A sua arte é a negação da cópia, a ojeriza da oleografia. Então o que ele fez aqui, pessoal? Ele defendeu ela, falou que a arte dela é algo externo, que ela trouxe para nós, para nos mostrar uma arte diferente, mas ao mesmo tempo não deixava de ser uma arte brasileira, porque ela trouxe inovações no seu traço, ela trouxe coisas particulares que tem a ver aí com as suas vivências pessoais, a forma como ela enxerga o mundo. E ele falou uma coisa aqui que é muito interessante: as suas telas chocam o preconceito fotográfico. Como assim? O que ele está querendo dizer? Que as telas dela não estão preocupadas com a representação real do corpo humano, com a perspectiva, com as questões anatômicas, com aquelas preocupações
que estão ligados ao academicismo, que estão ligados à arte tradicional, cânones que vêm lá do Renascimento. E quem que está preocupado com isso? O pessoal conservador, que segue ainda a visão das escolas clássicas de arte no Brasil, que ainda era muito forte, mas nesse momento existiam pessoas como Anitta e como seus defensores, que já estavam preocupados com a nova percepção, com um novo tipo de arte. E essas pessoas, muitas das vezes, eram pessoas que estavam indo para a França, eram pessoas que estavam indo para a América, né? Pessoas que estavam tendo contato com a arte externa e queriam pegar esse pouquinho dessa arte e recriar aí uma arte nova, que no caso a gente entende hoje como arte brasileira. Não é à toa que depois a Anitta, assim como Tarsila, vão ter contatos aí próximos com artistas importantes aí do impressionismo, do pós-impressionismo, né? Chegando a ter contato até com o próprio Picasso, que tem vídeo dele aqui no canal para quem quiser estar assistindo. De características cubistas e expressionistas, no quadro, a figura humana é o personagem principal. Torna-se secundário, então, perante a exploração de cores, pinceladas firmes. O principal acontecimento deste quadro e de outros da Anitta é a operação cromática, bem diferente do naturismo que predominava no Brasil. O quadro dela, por exemplo, O Homem Amarelo, que tanto encantou Mário de Andrade, é o modelo de um pobre imigrante da Itália, que, segundo a pintora, ao entrar para posar, tinha uma expressão tão desesperada, né, nas palavras dela. A gente percebe também no quadro Homem de Cor, que o homem do quadro não é propriamente um homem ou a sua caricatura, mas o ato potencializado em cor sob máscara humana, levemente sóbria, quase indiferente a si mesma, e uma das figuras mais expressivas de Anitta. Pessoal, como a minha formação é história, era óbvio que eu ia falar do contexto histórico com vocês. Eu só não falei no início porque eu achei, né, que a gente já deveria começar já falando direto da Anitta. Em relação ao que estava ocorrendo então no mundo no século XX, o mundo, de forma geral, estava enfrentando uma crise muito séria que desencarregou em duas grandes guerras que a gente sabe, né? Em 1914, como eu falei com vocês, a Primeira Guerra e depois a Segunda em 1939. E essas guerras transformou brutalmente a vida política e econômica das sociedades brasileiras, né? A gente não pode achar que o Brasil vivia alheio ao que estava acontecendo, né? A gente sabe que a economia, a política, ela influencia diretamente como os países se relacionam. Então, assim, foi dentro desse panorama histórico que surge o modernismo, né, que representa, de certa forma, uma grande efervescência artística, né, um amplo movimento cultural e estético que criou, aí, de certa forma, condições para o surgimento de modificações chocantes no mundo imaginário artístico, né? A gente tem que pensar que o artista está sendo influenciado por tudo que acontece ao seu redor, todas as suas experiências, não só experiências pessoais, mas experiências externas a ele. Então, isso que está acontecendo, a gente vai reconhecer em alguns quadros. E isso resulta, de certa forma, em um forte caráter subversivo capaz de demolir a estética tradicional. Essa forma nova em que o mundo se encontra e essa influência, ela vai cair no quadro. Então, o que cai no quadro não é mais aquela visão do passado, né, resgatar os grandes clássicos, né, aquela coisa mesmo de arte clássica. O que a gente vai ver são pessoas preocupadas com as dinâmicas que estão acontecendo atualmente. Então, quando a gente fala que a Anitta está pintando o imigrante, ela está falando das grandes imigrações que estão vindo para São Paulo, né, gente do mundo inteiro está se dirigindo para o Brasil. Posteriormente, o Brasil vai ter até políticas de incentivo a imigrantes. E a gente sabe que é só para um certo tipo de imigrante, né, dentro daquela questão mais eugenista e racista típica daquele século. Tudo isso vai cair na tela deles. E para a gente entender isso, a gente não pode pensar só nas questões formalísticas, estéticas, conceituais, mas também nas questões exteriores. Então, assim, o modernismo ele foi um movimento artístico que mais se destacou dentre os demais da história da arte, na visão de muitos autores, e o que mais abriu espaço para os diversos segmentos da arte. Entre essas modalidades, estiveram muito em evidência a literatura, a música, a escultura, a dança, a pintura, que foi a forma ali, então, de expressão artística que mais despertou interesse e conseguiu a atenção dos apreciadores do momento. Ou seja, esse impacto do modernismo ele não ocorreu só na pintura. Eu foco na pintura porque é com que eu tenho mais especialidade, mais propriedade para falar. Mas, se você vai estudar o modernismo, ele se aprofunda em vários âmbitos aí da cultura, principalmente na literatura. Inclusive, eu acho que a literatura é um dos mais estudados no Brasil. A USP tem um arquivo aí extenso de cartas e arquivos e você consegue aí desenvolver um grande trabalho de pesquisas aí
nesses arquivos. Então, assim, em certo sentido, então, pessoal, a pintura brasileira, ela pode ser vista como resultado de uma luta inconstante entre uma tradição estrangeira e a procura de uma nova tradição que tentava retratar a nossa nacionalidade. Sendo assim, a Anitta, ela cria uma nova forma de olhar a realidade, defendendo então o dinamismo, o nacionalismo e o rompimento com a estética formal. E se você quiser saber mais dessa discussão histórica, conceitual sobre esses grupos, como que a gente fala, por exemplo, no arte nacional, se eles estavam bebendo do copo americano, do copo alemão, né, e francês, como que a gente pode entender isso como nacional? Essa discussão vai ser restrita apenas ao episódio do podcast que eu citei para vocês, então escutem para vocês ficarem mais por dentro desse universo. Aqui eu não vou me repetir se esse conteúdo já está lá bem feitinho para vocês. É importante falar também, pessoal, que as transformações sociais, políticas e econômicas, elas ocorriam paralelamente ao desenvolvimento filosófico e científico. Então a gente vê aí que os valores autoritários, tradicionais, os pressupostos aceitos até então, cegamente, eles estavam sendo questionados. Então, assim, nas artes, a tradição do passado ela era contestada completamente. Na pintura, os diversos movimentos de vanguardas, eles ocorreram quase simultaneamente, mas principalmente com os impressionistas. E a gente vê isso quando a gente vai estudar arte, que a gente normalmente pega assim, Renascimento, maneirismo, barroco e tal, e a gente vai sempre nessas etapas. Só que aí quando chega o século XX, é um monte de movimento, um em cima do outro, e aquela confusão, a gente fica até perdido. Por quê? Porque é um momento de muita confusão no mundo. E as expressões artísticas, elas vão se alterar. Não é à toa que hoje a gente nem tem mais essa preocupação de ficar pegando artista e determinando o nome de qual escola que ele pertence, qual grupo e tal. Porque é quase impossível a gente determinar isso em meio às tantas influências visuais que a gente tem, né? Graças à revolução tecnológica que faz a gente se conectar com o mundo todo e ter acesso a coisas, né, de vários países, de várias culturas. E é importante falar também, pessoal, que o contato com as obras de arte ainda não era fácil no Brasil. A gente tinha 2 polos de arte, que era São Paulo e Rio. Será que a gente pode falar que a Semana de Arte 22 foi um movimento apenas em São Paulo? Né? Respondo isso lá no podcast. Mas era algo que inicialmente realmente estava muito retido a esses 2 polos, principalmente a São Paulo. E a gente percebe nesse momento também algumas tentativas de estabelecimento de galerias dedicadas ao comércio e objeto de arte. E antes desse momento, então, que a gente está discutindo aqui da Anitta, muitas dessas galerias, desse comércio de arte, os marchands, que eram muito comum na França no século XIX, não estava vingando aqui no Brasil, não estava dando certo. E a gente também não via aqui no Brasil exposições coletivas. As exposições brasileiras de belas artes, elas não prosseguiam muito bem. Então, assim, os liceus de arte também e ofícios, eles mantinham cursos de arte, mas a cidade, ela não possuía, de certa forma, uma escola de belas artes. Né? À toa que se você queria estudar, você tinha que ir para fora. Só que, paradoxalmente, em relação a isso que a gente está discutindo, o aparecimento do modernismo no Brasil, ele ocorreu dentro de um conjunto de profundas modificações, pelas quais passava, então, a sociedade brasileira. Voltando então para a Anitta, pessoal, em 1923 ela conquista então finalmente uma bolsa no pensionato artístico do estado, patrocinado pelo governo de São Paulo. A bolsa que ela não tinha conseguido aí anteriormente em 1914. Então ela segue para Paris, onde ela permanece por 5 anos lá, e lá ela encontra então com a sua amiga Tarsila, o Oswald, Becheray de Cavalcante, além de outros pintores europeus que estavam ali naquele momento. Ela inicia, então, seus estudos com o pintor acadêmico Pedro Alexandrino Borges no ano de 1919. E ela chega, então, a frequentar o ateliê também do pintor alemão Georg Fischer-Elkons, que está aparecendo o nome aqui para vocês. E é nesse momento também que a gente vai ter a nomeação aí do grupo dos 5, né, que é quando ela se aproxima mais da Tarsila, do Del Pique, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que aí que eles vão ficar mais reconhecidos por ser um grupo assim, mais unido nessa questão mesmo de troca de perspectivas artísticas. Depois da exposição, Anitta se retirou, foi para casa e desapareceu ferida. Mulher que sofre, diria depois Mário de Andrade. Depois da exposição, da agressão às telas, a devolução dos quadros, enquanto os futuros modernistas se atualizavam para depois eclodir com força, a pintora, cercada de uma aura de maldita, viu sua obra ser silenciada. Ela confessaria mais tarde. Então começa o peso do ostracismo. Todo o meu trabalho ficou cortado. Alunas, vendas de quadros,
começaram as brigas nos jornais. Anita Malfatti conhecia agora toda a extensão do fosso que separava suas obras das academias locais. Violara com elas praticamente todos os padrões da arte acadêmica e ainda alguns sociais. Em relação a esse último trechinho dessa citação que eu coloquei, que eu falo que ela desafiou até convenções sociais, no final do vídeo eu vou comentar um pouquinho disso, mas essa discussão completa tá lá no podcast, então eu vou insistir para vocês ouvirem o episódio. O primeiro comentário que a gente tem aí, voltando, porque assim, esse vídeo ele não foi feito em ordem cronológica. Às vezes eu comento uma coisa, eu vou e volto o tempo inteiro. A gente percebe nas obras da Anita, pessoal, que de certa forma ela vai abandonar os códigos pictóricos e também as noções de profundidade, equilíbrio formal, cromático. Um rigoroso crítico do Jornal de São Paulo, pessoal, que ficou conhecido por sempre divulgar eventos artísticos de importância na cidade, chegou a analisar o trabalho da Anita e dizer o seguinte: para os que acompanham movimentos artísticos europeus, não seria preciso dizer que seus estudos foram feitos na Alemanha. Todos esses trabalhos denotam flagrantemente a influência da moderna escola alemã que levou às últimas consequências do impressionismo na pintura. É incontestável que a senhorita Malfatti possui um belo talento. Seus estudos têm uma espontaneidade, um vigor de expressão e uma largueza de execução, de que só dispõem os temperamentos verdadeiramente artísticos, nos quais o poder de síntese logo se revela nos menores estudos e esboços. Além disso, o seu senso de colorido é rico e equilibrado, e os seus meios de expressão limitados, ainda por uma técnica incipiente, embora notável para o seu tempo de estudo. São já poderosos pela emoção que conseguem despertar. Eu quis colocar essa citação porque para mostrar que a obra dela já estava sendo defendida, reconhecida e entendida para além do círculo dos 5 artistas, né? Por mais que fosse uma minoria, não estou generalizando aqui de forma alguma, mas para denotar que quando ela explode, né, por assim dizer, o trabalho dela, e anos depois ela vai ser conhecida aí como a das maiores artistas no Brasil, é para mostrar para vocês que já tinha gente que também já estava concordando com esse pensamento, que ela era uma grande artista sim. É importante falar que a Semana de Arte Moderna de 22, ela movimentou a vida artística em São Paulo e a Anita participou aí com 22 trabalhos. A Anita, pessoal, quando ela embarca para Paris para poder cumprir seus 5 anos de estudos, como eu já tinha falado com vocês com a bolsa do pensionato, esse seria o período mais longo fora do Brasil. Em agosto de 1922, ela tinha aí 33 anos e vai embarcar aí para Mosela, que é na França também. E apesar de muitas dúvidas que ela ainda tinha em relação ao caminho que ela iria seguir na sua arte, ela não deixou de produzir. Claro que, como eu falei, a arte dela muda e a crítica especializada aqui no Brasil vai comentar isso vigorosamente, né? Longos trabalhos. O trabalho científico no Brasil sobre a Semana de 22, sobre as grandes personalidades, é muito rico, viu, gente? Não é à toa que as referências desse vídeo aqui vão ser extensas, e se vocês olharem nas referências dos textos, vocês vão ver inúmeros textos, né? Então, assim, é uma produção bem rica. E em 1926, nos comentários sobre a obra de Anita Malfatti, o autor ele fez referência direta ao expressionismo alemão, da maneira como ele entendia no momento, né? Como uma relação para a interpretação da obra da artista. A citação diz o seguinte: quando ela voltou para São Paulo, depois dos estudos na Alemanha, estava artista livre e completa. Possuía uma técnica fortíssima dirigida para a orientação artística e que se filiaria ao expressionismo alemão. Dessa época datam os quadros másculos dela: a onda, um nu, a pastel, a estudante russa e mais o japonês e o homem amarelo. A partir de tais considerações que a gente fez até esse momento, a gente pode questionar até que ponto as interpretações que a gente vê na obra da artista apresentam estados subjetivos que se relacionam com tais temas expressionistas, né? Será que eles não estariam herdando ou estariam contaminados pelas sucessivas críticas de arte posteriores à exposição de 17 e 18, que aos poucos a gente vê que colocou a artista numa espécie de mártir do modernismo? Nessas interpretações, elas podem ser observadas na crítica de arte a partir da exposição de 17 e 18 e nos acontecimentos consecutivos, né? E assim, para poder defender a obra moderna da artista, da crítica tradicional, que repudiava aquele caráter novo, e dar ao mesmo tempo uma justificativa imediata para as novas e diferentes características plásticas das obras criadas, né, após o retorno da Malfatti ao Brasil, a crítica interpretou o novo ponto de vista das obras como um retrocesso da artista, resultado de concessões às críticas mais contundentes, como a de Lobato, passando a tratá-la como uma coitada, profundamente abalada pela postura da crítica tradicional. Derivam também dessas críticas muitos adjetivos que aos poucos foram se referindo, como na passagem de Paulo Mendes de Almeida, a certa fragilidade da artista. Pessoal, vou deixar um livro aqui para vocês de recomendação.
que é da Ana Paula Simoni, e ela vai criticar exatamente essa caracterização, essa rotulação que recai sobre a personalidade e o trabalho da Anitta, que é a questão dela ser fragilizada, né? Vou deixar uma palestra aqui para vocês também, para vocês assistirem, a própria autora falando sobre isso, uma palestra muito boa, que ela vai falar que esses rótulos muito carregados pelos preconceitos de gênero faziam com que as obras da Anitta fossem interpretadas a partir dessas caracterizações, dessas rotulações. Então, por exemplo, quando a Anitta muda suas obras pós a crítica de Monteiro Lobato, e aqui a gente não está falando que não teve uma influência psicológica nela, mas claro que teve, mas quando ela muda sua obra radicalmente, muitas pessoas vão interpretar isso, muitas pessoas vão criticá-la por isso, colocando ela como uma espécie de coitada, como uma pessoa frágil, como uma mulher sofrida, e ela vai viver por muitos anos presa nesse rótulo de a coitada, tirando dela o protagonismo, a sua força, a sua representatividade. Tudo isso é retirado a ela por causa dessa repercussão. E esse mesmo rótulo, só que de uma forma diferente, recai sobre a Tarsila do Amaral, só que a dela é a significação da mulher enquanto musa, né? Então não é à toa que o apelido dela é a musa do modernismo, né? Uma mulher muito bonita, muito bem vestida. Então, assim, existe uma crítica muito especializada em relação a esses rótulos colocados sobre as mulheres artistas. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, leiam um livro ou assistam a palestra da autora. Durante o momento que a Anitta está recebendo a bolsa do pensionato, né, e para quem não sabe como o pensionato funcionava no Brasil, vou deixar uma descrição aqui embaixo para vocês compreenderem um pouco, ela tinha que produzir obras obrigatórias para esse pensionato, né, uma forma de mostrar que ela estava trabalhando, né, porque ela recebia, né, uma remuneração para isso. E a gente sabe desse momento porque ela relatou, né, sobre as suas composições livres, os trabalhos realizados em suas cartas, né, para o Mário de Andrade. Ela comentou sobre essas produções, da mesma forma que ela também comentou sobre a recepção das mesmas no contexto parisiense ao qual ela estava ali no momento. E ela comentou também o que acontecia através das visitas de artistas, as críticas, os ateliês e as exposições que ela participou. Então, tudo desse momento que ela viveu está bem documentado, bem escrito nas suas cartas. Esses comentários, eles nos ajudam a melhorar o nosso entendimento no que diz respeito às relações dessas produções com o contexto da arte europeia e da arte brasileira do período. Em 1929, diversos artigos de jornais de ampla circulação da época relataram o retorno da artista da França e anunciaram sua exposição. É importante falar que o contexto de 29, né, é totalmente diferente do contexto que ela expôs aí em 17 e em 22. Agora a gente vai ver uma maior recepção. Não estou falando que as pessoas chegaram e abriram os braços para ela, mas agora se era discutido a arte moderna para além dos preconceitos da época. Então a Anitta, nesse momento, ela vai receber muitas críticas positivas do jornal da época. Eu vou deixar uma crítica aqui do lado para vocês estarem lendo, quem tiver interesse. E além disso, é importante falar também que a deficiência física dela não impediu ela de manifestar o seu talento, chamando atenção até para a possibilidade de uma pessoa com deficiência também ser dotada de talento, né, e capacidade de estar produzindo. Então, assim, para além dos preconceitos da época em questão de deficiência física e até existentes hoje, a Anitta ela foi uma grande representação aí da força que essas pessoas carregam. Em 1929, então, a Anitta expõe as suas obras na sua 4ª exposição individual e em 32 ela se dedicou ao ensino escolar. Em 33, ela vai instalar seu ateliê no bairro paulista de Higienópolis, no qual ela permanece até 1952. É importante falar que em 1949 a gente teve a exposição em São Paulo da primeira retrospectiva da Anitta e os seus quadros foram revistos e reanalisados novamente. Com surpresa até, né, se constatou que a obra pioneira dela, causadora de polêmica, resistirá ao tempo e a produção dela chegou a altos valores. Ou seja, nesse momento a gente tem uma revalorização do trabalho dela, não só no campo das análises, mas no campo financeiro também. Porque como eu falei com vocês anteriormente, as galerias, né, os marchands, a questão da revenda, né, a precificação da arte brasileira ainda era muito embrionária até o momento ali que a Anitta começou a expor em 1917. Só depois a gente vai ter realmente aí um aquecimento do mercado artístico no Brasil. A Anitta, então, pessoal, ela foi professora
né? E ela deixou de lecionar em 1952, aos 62 anos de idade. E o pessoal fala que ela era bem consciente em relação à responsabilidade dela na questão da docência, né? Sobre a questão da liberdade individual do artista, do aluno. Mesmo até onde eu sei, ela não tem nenhuma formação para ser professora, né? Mas, de qualquer forma, ela tinha aí essa experiência para poder lecionar enquanto professora de arte. Em 1955, ela foi questionada sobre esse trabalho docente dela e ela respondeu o seguinte: passei 30 anos lecionando pintura, cansei demais, esgotei-me, não pretendo mais lecionar de forma alguma, mesmo porque ensinar aos outros acaba interferindo na nossa personalidade. Ou seja, né? Cansou de ser professora. Se já era difícil ser professora hoje no Brasil, parece que no passado o quadro não era diferente. Anitta, então, pessoal, veio a falecer em 6 de novembro de 1964 e ela foi sepultada no cemitério dos protestantes. O Brasil de Anitta, né, pessoal, qual ela estava inserida, era um Brasil controverso e confuso, né? Existia ali a dualidade, a contrariedades sociais, que eram muito evidenciadas no que diz respeito às questões das profundas transformações, né? Tanto a questão do café, quanto a questão da escravidão, que já tinha acabado, quanto as pessoas que queriam a volta da escravidão. Então, assim, é um Brasil de grandes mudanças. E todas essas questões, contradições, só poderiam ocorrer dentro de uma sociedade que já contivesse, né, de certa forma, o estado latente, a semente da modernidade. Então, ela está ali produzindo um momento de modernidade. E a exposição de arte da Anitta de 1917, com toda a sua repercussão, representa então um marco na tradição artística brasileira, justamente para poder revelar essa face até então obscura da modernidade brasileira. E agora, para finalizar o vídeo, eu só queria fazer um rápido comentário sobre a questão das mulheres na arte brasileira. Existe todo um diferencial, né? Agora a discussãozinha é um pouquinho lenta, que vai exigir um pouco de reflexão de vocês e um pouco de conhecimento em arte do Renascimento. Lembrando que tem um monte de vídeo aqui sobre a arte renascentista. Se a gente pensa, por exemplo, em arte do Renascimento, a gente pensa em Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, é a atriz do Renascimento. Mas a gente pensa em mulheres, a gente vai ter um nome ali para poder citar, né? Que talvez Sofonias Banquisou. Se a gente pensa agora, por exemplo, no impressionismo, a gente pensa Manet, Monet, Renoir, Degas. E se a gente pensa numa mulher? Máximo a gente vai citar quem? Berthe Morisot. No barroco a mesma coisa, se a gente for citar no máximo, a gente vai citar Artemisia ou Lavínia Fontana. No máximo. O que eu quero dizer com isso? As mulheres, elas são exemplos à parte, elas são as exceções. O Brasil, ele é muito pioneiro no questão do campo artístico, porque ele vai ser o primeiro movimento artístico plástico em que as mulheres estão encabeçando o movimento. Elas não são mais sujeitos à parte ao movimento, elas são sujeitos representantes desse movimento. Então é muito importante a gente dar atenção a isso, mas não como algo, pelo amor de Deus, para dizer que as mulheres estavam à frente do seu tempo, que as mulheres no Brasil tinham mais direitos, eram mais empoderadas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que aqui no Brasil teve um momento propício para que essas mulheres conseguissem de alguma forma encabeçar esses movimentos. Mas é claro que eram mulheres brancas, mulheres da elite, né? Como eu falei com vocês, mulheres que tinham acesso, viagens ao exterior para poder ter contato com esse arcabouço. Então elas eram exceções, mas é importante que a gente compreenda essa diferença, né? O quanto essas mulheres foram importantes para a mudança na arte que a gente tem. E se vocês quiserem saber mais sobre essa discussão, como eu disse, leiam um livro da Ana Paula Cavalcante Simoni, que ela vai dar uma explicação mais aprofundada para vocês. Todas as referências desse vídeo estão aqui na descrição. Muito comum vocês perguntarem nos comentários de onde você tirou isso, de onde você tirou aquilo. Só olhar a descrição, pessoal. Todos os meus vídeos têm referência. Vocês não vão achar um vídeo aqui no canal, né, de conteúdo que não tem referência. Então, deixa aqui as referências, palestra, podcast para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação. Se você quer que o canal continue, gosta do conteúdo que a gente publica aqui para vocês, não esqueça de fazer a sua contribuição. A gente tem a nossa campanha no Apoie-se e a gente tem a nossa chave Pix do canal também. Eu estou no Twitter e no Instagram conversando com vocês lá, então não deixe de me seguir nas redes sociais. Então é isso, muito obrigada por assistirem até o final. Beijo e até a próxima.